Estamos abrindo aqui sempre com alegria e satisfação mais um painel regional, debate importante da TV da nossa região metropolitana, os temas que fazem o dia a dia na nossa Baixada Santista e do Brasil, evidentemente, com as personalidades aqui da região metropolitana, que junto com você discutem e aprofundam os assuntos que estão aqui na nossa pauta, especialmente a pauta regional, evidentemente, não é? Telefone sempre aberto, como a gente faz diariamente aqui no painel regional, nesse horário da 1h30 da tarde. Você sabe que tem a reprise às 20 horas e 2 edições de final de semana também, né? Sábado, 3 da tarde, domingo, às 5 da tarde. Telefone aberto para você, programa ao vivo. 3014-5281, ligue para cá com a sua pergunta, seu comentário, sua opinião, participe com a gente. Pelas redes sociais, também à sua disposição, facebook.com/painel regional TV. Você pode enviar aí a sua mensagem e participar também do painel regional. Nessa edição, conto aqui com o Heraldo José dos Santos, comentarista habitual, mais uma vez conosco, o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha do PMDB aqui de Santos, e o advogado e comentarista também do nosso painel regional, o nosso Manuel Rogério aqui à minha direita, né? Sempre na abertura do painel, a gente destaca para você, não é, os jornais e as manchetes, não é, que fazem aqui os jornais que são parceiros do painel regional, como é o caso do DL, o Diário do Litoral, que circula aqui pela cidade, pela região, nesta quarta-feira. A manchete é: Márcia Rosa está inelegível, tá certo? Referente, evidentemente, à situação política de Cubatão, a Câmara aprovou parecer contrário ao Tribunal de Contas do Estado, TSE, às finanças de 2011. A prefeita, evidentemente, ainda tem a possibilidade, me parece, de recorrer à justiça e tentar reverter esse quadro. Está aqui o Heraldo recebendo o DL, o vereador Banha também. E o Manuel Rogério ganha também a edição desta quarta-feira do Diário do Litoral. Do mesmo grupo de comunicação do DL, sempre com a gente também, o Gazeta de São Paulo, que circula por todo o estado, aqui pela região, pelo Vale do Ribeira também. Pacote de concessões prevê investimentos de 198,4 bilhões de reais. Na nova etapa de concessões para infraestrutura, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, e a Baixada Santista vai ser contemplada, ou está contemplada. O Heraldo recebe aqui o Gazeta, Banha também, e aqui para o Manuel Rogério também o Gazeta de São Paulo desta quarta-feira, região contemplada com investimentos aí para o Porto de Santos, discutíveis investimentos, né, já foram motivo de polêmica aqui no painel regional, de uma atuação do próprio Banha, do prefeito, enfim, né, vamos saber como é que eles vão receber essa informação agora. Aeroporto de Itanhaém, quem sabe, né, por milagre, aconteça o aeroporto metropolitano de uma vez por todas aqui na região. Sei lá, né? Heraldo José dos Santos, prazer revê-lo. Tudo bem, né, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde. Boa tarde ao Manuel Rogério, ao vereador Banha, a Ione. É sempre uma honra participar dessa retumbante bancada onde se discute os mais importantes assuntos do nosso dia a dia. Muito bem. Banha, vereador do PMDB, mais uma vez participa com a gente nesta edição. Tudo bem, vereador? Prazer também revê-lo. Prazer é meu. Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Boa tarde, sempre especial, a esse jornalista decano da nossa cidade. Decano é coisa de velho, né? É, operador do direito, cabelos prateados, nosso querido Heraldo José. É que eu fazia o plantão noturno. Suprindo a vaga do Messi, vem o Neymar, né? Quando sai o Neymar, vem o Messi. E aqui fica difícil, operadores do direito desse quilate. Então sai o Cassione, que está descansando. Está descansando. Hoje deram folga para o Cassione. Mas eu acho que os espíritos, e principalmente aguçado do Manuel Rogério, ele vai incorporar hoje um pouco, que eu acho que vai ser um pouco acalorado esse debate. Ai, meu e ele Deus. vai incorporar um pouquinho daquela verve do Cassione. Sei que não vai ser mesa de chá hoje aqui, não. Vai ser o tampa da panela vai subir. E a nossa querida jovem Ione, obrigado sempre pelo convite. É uma honra estar no teu programa, Buturão. Obrigado, Banha. Obrigado, Heraldo. Manuel Rogério, mais uma vez, participa com a gente também nessa edição. Tudo bem, né, Rogério? Tudo bem, Boturão? Boa tarde especial aos telespectadores, a Ione, a você, ao Heraldo, ao vereador Banha. E espera que está à altura da expectativa aqui do vereador Banha e do Heraldo. Estou aqui nesse momento substituindo aqui o doutor Cassione, que é o mestre para a gente.
3014-5281, eu repito o telefone, ligue para cá, participe com a gente, espaço sempre aberto para você emitir a sua opinião, fazer a sua pergunta, seu questionamento aqui aos nossos convidados, facebook.com/painel regional TV, nosso espaço pelas redes sociais também à sua disposição. Estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, você clica lá no ícone Painel Regional e acompanha a gente em tempo real, né? E o programa encerrado você pode rever no YouTube, como preferir o programa por inteiro, os trechos que você considerar mais interessantes, né? Sempre atenta à sua participação e à nossa produção aqui no painel. Está conosco mais uma vez a Ione Furukawa. Tudo bem, né, Ione? Olá, boa tarde, Boturão. Boa tarde, vereador Banha, o Heraldo, o doutor Rogélio. A você aí de casa que está nos acompanhando nesta tarde de quarta-feira. O Facebook já está aberto aqui, esperando você participar com a gente. Com dúvidas, perguntas, sugestões, críticas, a nossa bancada aqui do Painel Regional é democrática. E a nossa produção também está te esperando através do telefone. E além da sua interação hoje com a gente, nós temos uma matéria que gravamos hoje de manhã na rua sobre o aumento da luz feita pelo governo federal. A população está mesmo indignada. Muito bem, a população está indignada com uma série de questões, uma série de assuntos, problema de luz, problema de água, aumentos, essa coisa toda. Mas aí veio o governo federal e lança esse pacote aí de concessões, né, de 198 bilhões de reais, né, com novos investimentos na economia do país. Envolvem aí, como eu disse, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e atingem a gente aqui na Baixada Santista. O aeroporto de Itanhaém deve entrar nesse processo de concessões também. Quem sabe saia de uma vez por todas o aeroporto civil metropolitano. E aí é que vem a polêmica aqui que eu quero ouvir o Banha, que já investiu contra isso. O Manuel Rogério também defendeu aí mudanças, alterações nisso que está colocado aqui. O Heraldo acompanha isso de perto também. O próprio prefeito já investiu contra. E, se não me engano, existe uma liminar, né, concedida à presidência da República para fazer esses investimentos nessas áreas aqui do Porto de Santos. Vão ser licitados, então, terminais aqui no Macuco, no Paquetá e na Ponta da Praia, onde deverão ser aí manuseados, enfim, né, entrada e saída de granéis vegetais, porque vem se colocando aqui na cidade, de uma certa maneira, contrário a tudo isso. Não foi, Rogério? Bom, nós se posicionamos quando isso se iniciou, quando foi colocado os lotes, inclusive esses três que você citou, à disposição do governo federal para licitar. Teve uma audiência pública que, inclusive, eu estive com o Banha se pronunciou nessa audiência pública, mas a sua voz não parece não ter sido ouvida por aqueles que comandavam a mesa da audiência pública. Inclusive, até nós questionamos muito, o Banha pode estar lembrando disso, sobre a forma que foi feita a audiência pública. Aquilo não parecia uma audiência pública, aquilo parecia, na verdade, um circo, onde só para cumprir a obrigação legal de se efetivar a audiência pública, convidaram várias pessoas e as pessoas não conseguiam nem circular, nem ter acesso àqueles que estavam presidindo a mesa. Enfim, foi um engodo para cumprir a lei. Fora isso, nós ingressamos com uma medida judicial contra isso, mas a ANTAC e o governo federal, através da CEP, questionaram, chamaram a competência, né? Questionaram em conflito de competência, chamaram a competência para Brasília. Aqui o juiz da comarca de Santos acabou não resolvendo, o juiz federal, e estamos até agora em Brasília tentando resolver isso, ou seja, lá está caminhando em pratos mornos e nada se resolveu. Em contrapartida, o Tribunal de Contas da União parou o processo licitatório, mas agora o governo federal, como se fosse uma medida de combate à crise, essa crise que nós estamos vivendo, anuncia um pacote, e dentro desse pacote, essa questão da licitação dos portos, onde que se isso realmente se efetivar, a Ponta da Praia, aquela área ali próxima ao Outeirinho, sairá prejudicada, porque a verdade, o que aconteceu agora com o incêndio da Ultracargo, é que onde tem uma densidade populacional, nós não podemos ter atividades perigosas, atividades como aqui em Outeirinhos, que eles querem até licitar para colocação de barrilha, que é um produto químico altamente inflamável. Lembrando que os prazos de arrendamento serão de 25 anos desses terminais todos aí. Muito bem, Heraldo, quer falar alguma coisa ainda? Não,
De fato houve essa movimentação toda, o vereador Banha, houve a edição de uma lei municipal também disciplinando, não proibindo, disciplinando a instalação desses terminais de grãos, mas Santos não foi ouvida. Isso é mais um sintoma, Boturão e telespectadores, da falta de representação política, da falta de importância política da nossa cidade, do nosso porto, para todo o país. De uma canetada, pessoas que estão de fora definem, né, o que será ou não explorado aqui na nossa cidade, sem se importar com a qualidade de vida e se vingar essa proposta da licitação desses terminais durante 20 anos. Aí nós vamos conviver 25, com 25 anos, né? Vamos conviver com mais poluição e mais desgastes da população ordeira dessa cidade. Está na hora de virar esse jogo. Faz muito tempo que nós estamos sempre perdendo. Temos 2 deputados federais representantes da região. E antes do banho... Que não se manifestam. É curioso, não falam nada. Parece que não é em Santos, parece que é numa outra região, milhões de quilômetros distante de Santos. Isso realmente é que preocupa demais. Acho que o banho vai poder complementar o que eu iniciei falando, mas eu digo com propriedade porque eu participei ativamente com o vereador Banha, nós se debruçamos depois dessas questões jurídicas, por questão de competência, que foi levado o processo para discussão em Brasília, longe do calor da discussão aqui, porque quem tem interesse nisso é o santista, esse que mora na ponta da praia, esse que trabalha no centro da cidade, esse que está correndo risco em relação a essas atividades, tanto o risco de saúde como o risco de vida em caso de incêndio, de explosões. Mas nós se debruçamos e tentamos outra saída, apresentamos um projeto de lei. Nós demoramos, Banha, eu acho que o Banha vai confirmar isso, nós demoramos 6 meses, trabalhando finais de semana, para elaborar esse projeto de lei, onde esse projeto de lei, ele não proibia, porque o questionamento feito pela União e que conseguiu eliminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, era que a prefeitura não poderia proibir uma atividade da União. Então nós não proibimos, nós só regulamos e usamos como base. Não foi uma coisa criada pela gente pura e simplesmente. Teve tudo um fundamento. A gente usamos como base o plano diretor do próprio Porto, de 2006. E nós colocamos essa atividade aqui que eles querem colocar na ponta da praia para a área lá da Lemoa, que vai até Cubatão, e para a área continental. Ou seja, no lugar onde tem maior densidade populacional, não seria afetado. Mas, infelizmente, esse projeto, apesar de ser aprovado em 2 discussões na Câmara, ele foi ao prefeito, o prefeito vetou e nós não conseguimos derrubar o veto do prefeito na Câmara. Muito bem. O vereador Banha fica à vontade, então, para falar um pouquinho sobre esse assunto, que é polêmico e é área portuária, área federal, não sei o quê, mas nós estamos aqui morando aqui ainda, né? Ainda. Barriga de aluguel, né? Santos virou, há muitos anos, passagem de servidão, a gente sempre fala isso, passagem de servidão das riquezas de todo o Brasil. Aqui escoa o PIB de mais de 34%, 40% do PIB passa pelo maior porto da América Latina. Só que a União, o Estado, sempre tratando dos seus interesses. A bel prazer, o interesse público ele passa bem distante. Cabe sim, nesse caso do porto, a relação do porto, a relação da cidade, a administração da riqueza, do escoamento, planejamento, a questão do plano de zoneamento da região, a comodidade. Nós estamos numa área urbanizada, uma área onde tem gente morando, vivendo, onde tem população de idosos. Logicamente, isso tudo tem que ser estudado, a qualidade de vida. Está na Constituição, nós não estamos inventando nada. Nós temos que ter um meio ambiente saudável, equilibrado, desenvolvimento sustentável, qualidade de vida. E quando é que você mexe num plano diretor do porto? No final dos contratos de arrendamento, onde você vai acertando a casa, onde o produto, maior impacto, maior que tem grau de poluente, de inflamável, de combustíveis, de poluição. Você vai em áreas mais ermas, em áreas mais distanciadas do grande centro. Hoje nós temos a Ponta da Praia, os quesitos maiores, uma área nobre,
com os quesitos de maior concentração de particulado, ou seja, de poluição ambiental. Nós temos um problema da questão da drenagem afetando diretamente. Logo, logo nós não vamos ter mais praia ali na ponta da praia, no Aquário, no Canal 6 e em outras aos arredores. Então tá, sim, de um certo modo, afetando o dia a dia, a rotina, a saúde, a qualidade de vida. Quem mora na cidade, a gente tem que equilibrar isso. Caminhão saindo da entrada da cidade para vir até a ponta da praia. Quanta de malha viária, de logradouro público, ele não acabou. E quanto que paga de imposto? Nada. Não paga nada, porque aí se alimenta da discussão. Não, aqui é uma área federal. Não, é de Marte. Aqui é Santos, meu amigo. Aqui nós estamos no Porto de Santos, na cidade de Santos, onde as coisas acontecem. A gente tem que mendigar para buscar um armazém lá que está lá. Toda a eleição, doutor Heraldo, eu escuto nesse bendito armazém. Olha, aquelas marinas, aquele armazém do 1 ao 8, agora o ministro vai dar. Agora o ministro vai trazer. Agora o ministro deu. Agora, olha, na política, doutor Manuel Rogério, nós temos que acabar com esse discurso futurista maldito do cara chegar numa solenidade, chegar em alguma situação e fazer assim, vamos dar 2 milhões para a Santa Casa para construir a unidade coronariana pediátrica. Deu? Está funcionando a unidade? Há 3 anos eu ouvi esse discurso do governador Geraldo Alckmin. Vamos fazer agora a mudança, o terminal de passageiros tem uma característica, ali não pode ser terminal de passageiro. Terminal de passageiro tem que ser lá na ponta da praia, fazer uma rede hoteleira, que nós vamos fazer. Tem. Cadê o aeroporto do Guarujá, de Praia Grande, Itanhaém, o Ceasa do Cubatão? Tudo promessa, falácia, fictício, não vem nada, só vem desgaste, vem mais e vem mais. Porque na teoria do absurdo, como diz o nosso querido professor Cassione, onde impera a incompetência, onde impera a imbecilidade, onde impera a corrupção, esse é o termo que tem que ser usado quando a gente fala do Porto de Santos, quando fala de transporte em Santos, quando fala de mobilidade urbana, quando a gente fala do sistema aéreo, quando a gente fala do sistema da iluminação, que o consumidor não aguenta mais pagar tanta água e luz. Isso é reflexo de mau planejamento, seja do governo do Estado, seja do governo da União. Agora, Boturão, vai vir mais desastre. Porque quando não se planeja bem, não acaba bem. Conseguiram fazer 2 terminais particulares, privados, para competir com o cais público. Até aí tudo bem. Mas que tenham a mesma igualdade na sua proporção. Sabe o que vai acontecer, Boturão? Vai ter uma discussão próxima da cidade, vai ser a maior guerra travada nos próximos anos, a questão dos trabalhadores do porto, vai começar pela estiva, com os avulsos, nossa classe dos estivadores. Vão dar 400 postos de trabalho e vão cercear, Boturão, 3.600, ou seja, emprega 400 e desemprega 3.600. Eles pensam que só estão prejudicando o estivador, ou a família estivadora, ou os trabalhadores do porto. Eles estão prejudicando toda uma cadeia econômica de uma cidade. Isso vai deixar de girar o dinheiro na cidade. Isso vai deixar de entrar nos cofres públicos. Isso vai deixar de pagar imposto, de pagar taxa de luz, de pagar condomínio, de pagar tudo. Porque não vai, se o estivador não ganha, como é que ele vai pagar? E isso vai ser para toda a cadeia. E nós vivemos, não dá para dizer que não se vive da área portuária. Santos é quase que 100% da atividade portuária. Depois vem a turista, que está se engatinhando ainda no turismo da cidade, mas 100% e comércio. E quando não, o cara é servidor público. Aqui precisa ter um pouco mais de respeito com a cidade de Santos, com o povo da região. Não dá para ficar empurrando com a barriga. Não dá o pessoal só está pensando onde vai cortar, onde vai tirar, como é que vai ser o contingenciamento das dívidas da União, do Estado. Não pode ser sucursal nem do governo do Estado e não pode ser refém do governo federal. Nós vamos ter que saber nortear, ter esse bom senso, vai ter que ter esse equilíbrio, nosso prefeito e os prefeitos da região, porque se não se impor
a nossa representatividade, infelizmente, é ínfima no Congresso Nacional, nós vamos ser combalidos e fadados ao insucesso, mas antes disso, o povo de Santos é um povo de guerra, o povo de Santos é um povo de vanguarda. Eu espero que esse espírito ainda da Moscou brasileira Foi longe agora, hein? volte, renasça e corra nas veias do cidadão santista. Por que não? Nós vamos ser atropelados e vamos ficar aí na história como os fracassados que foram atropelados pelo governo federal. Não dá mais para aguentar isso. Vamos aproveitar e fazer o nosso primeiro intervalo e a gente volta na sequência com outros temas importantes da cidade, da região e do país, né? Já, já. Muito bom, voltamos, segundo bloco aqui do nosso painel regional, aqui com o Heraldo José, o nosso Banha, vereador do PMDB aqui de Santos, Manuel Rogério conosco também, e claro, a Ione atenta sempre aí à sua participação e à produção aqui da equipe do painel regional. A gente tem um VT pronto aí para soltar e para a gente comentar na sequência também, depois abrimos, claro, sempre a participação do telespectador, né, Ione? Exatamente. Hoje pela manhã, nossa equipe de reportagem esteve no Gonzaga, né, no coração de Santos, e perguntou para a população se ela está satisfeita ou insatisfeita com o aumento da conta de luz e outros setores da economia que também estão com taxas abusivas. Vamos ver. Bom, na verdade são agora inevitável, porque é erro lá de trás, né? Porque eu acho que deram um benefício lá e agora nós estamos pagando a conta do benefício que não podia ser dado e mais os juros que as operadoras estão pagando e nós vamos pagar agora nessas contas de luz. Não vejo alternativa no momento, não. Se não tivesse cometido esse erro lá atrás, teria aumento por causa da falta de água nos reservatórios, que é um dado que não pode descartar, mas provavelmente não seria nesse nível que nós estamos pagando agora, né? De certa forma, São Pedro também não colaborou muito, né? Ajudou a complicar o que já ficaram complicado. É um absurdo. Onde é que a gente vai pagar? A gente faz economia dentro de casa. Não adianta fazer economia, o preço vem alto, então a gente, se está na cozinha, a sala está pagada. Se está na cozinha, o quarto lá está aceso. Então a gente procura o máximo de não gastar. No chuveiro mesmo, se sabor todo, desliga o chuveiro e pronto, e lavo 5 minutos. A água, a mesma coisa, tá aí a gota, eu economizo uma gota, mas o cidadão lá que tem piscina não está nem aí. Eu acho um exagero, é uma estupidez, foi falta de investimentos anteriores, por isso que nós estamos nesse problema e vai piorar, porque nós não temos usinas, não temos, né? Os governos anteriores não investiram, né? Então nós temos temos vários problemas, não só esses. Mas aquilo que eu estava falando para vocês, eu acho que, infelizmente, nós temos um partido que era partido de oposição e que hoje é um partido de situação, chama-se PT. E o PT sempre foi fachada, eles nunca souberam administrar, eles sempre souberam ir, né, contra. Prova é que tudo que está acontecendo eles estão pegando dos governos anteriores, as ideias, toda essa... E esse pacote último agora é um exemplo típico. Isso já está, já foi feito isso aí anteriormente, né? Só que, evidentemente, não saiu do papel. E hoje eles pegaram. Aquilo que eles criticavam, hoje estão pegando. Portanto, eu acho que nós, nos próximos... Olha, sendo muito otimista, nos próximos 5 anos nós vamos ter piores problemas mais do que temos hoje. Pelo amor de Deus, né? Que Deus não ouça, tá certo? Que a gente tenha o inverso dessa situação aí, se Deus quiser, viu? Mas acho que ele falou uma coisa importante, né? Falta de investimentos, desequilíbrio na economia, gerou aí uma situação terrível que diz respeito a essa questão da iluminação e essas tarifas todas subindo. Ou não, Manuel Rogério? Não, primeiro eu queria parabenizar a equipe do painel regional que procura o povo, procura o cidadão que realmente está sofrendo, que está sentindo as suas arguras. E mais especialmente porque foi buscar das pessoas mais simples, que com sua humildade e simplicidade consegue, com clareza, explicar
explicar numa linguagem bem acessível a todos nós o que verdadeiramente o povo santista, que o povo brasileiro está sofrendo em relação aos serviços públicos, em relação às altas tarifas que estamos pagando. O serviço público, para que todos entendam, ele pode ser prestado diretamente pela administração pública ou indiretamente na forma delegada, concessão, outorga, que é o caso da fornecimento de energia elétrica. E o que a Constituição nos garante? Ela nos garante uma tarifa módica. O que é isso? É que todos nós possamos pagar. E não é isso que nós estamos vendo agora. Por conta disso tudo, nós ingressamos com uma representação no Ministério Público do Direito do Consumidor, assinada pelo vereador Banha. Claro, eu dei um conteúdo jurídico para ela, mas a parte política, a parte que é aquilo que o cidadão realmente está sentindo, eu ouvi do Banha, que inclusive me trouxe as suas próprias contas de luz e falou assim, tá aqui, Rogério, se é prova que eles querem, tá aqui, ó. Tá aqui a minha conta de luz, tá aqui de alguns amigos meus, e assim nós estamos instruindo o Ministério Público, que já instaurou um inquérito civil, e pelo conteúdo dos fatos que foram relatados nessa representação, e pelo conteúdo de provas também que está instruindo essa representação, eu acredito que isso vai trazer muitos frutos para todos nós, para os consumidores santistas, especificamente porque foi feito aqui no Ministério Público de Santos. O que a gente reclama na representação é a questão esses aumentos absurdos da energia elétrica, e não só isso. Foi uma coisa que o Banha apontou bem e que eu não tinha identificado, mas ele me mostrou no papel, na conta de luz, é a cobrança da contribuição de iluminação pública, que começou a ser cobrada a partir de abril, quando a CPFL só passou a prestar o serviço, assinou o contrato com a Prefeitura em maio para iniciar em junho, ou seja, cobrou 2 meses sem ter nenhum serviço prestado, com várias pessoas reclamando de ponto de luz com lâmpada queimada. E fora isso, o que me causou mais estranheza ainda é a questão do Utsingoli e o Utuniverse. Para que todos entendam, o Utsingoli é aquele serviço que você consegue individualizar, ou seja, que esse cidadão falou, ele acende a luz da cozinha e vai apagar o do banheiro, então é o que ele está usando. Isso é o Utsingoli, é o que a pessoa usa, tem aquele aparelho de medição. E o serviço Utuniverse é aquele que você não consegue mensurar o que cada pessoa utiliza daquele serviço, que é a iluminação pública. Não tem como dizer, não tem como colocar vários parâmetros de um modelo onde tem vários... Não tem medidores, são tarifas... contribuição específica, mas é assim, se você gastou na sua casa de 0 a 100 kW, você vai ser taxado por tanto. Se você gastou de 100 a 300, você vai ser taxado por tanto. Nós estamos falando de iluminação pública, é extramuro da sua casa, é na rua. Como é que vai aquele cidadão que não gastou nada, ele pode gastar bem mais energia na rua, ficar lá, passar a noite na rua. E aquele cidadão que gastou bem mais, pode não ter gasto nada na rua. Então, é uma forma indevida de cobrança, foi questionado isso, e por isso que eu entendo, pelos fundamentos jurídicos, pelos fatos colocados, pelas provas que instruíram essa representação, acredito que isso vai trazer muitos frutos e bons resultados para a população santista. Bom, o pessoal está indignado, né? Heraldo, Banha também, fica à vontade. Não resta dúvida. Agora, tudo isso a gente tem que remeter ao início dessa administração desastrosa do Partido dos Trabalhadores. Foram, ao longo do tempo, represando os repasses necessários, até em termos de manutenção do sistema, dos serviços. E conclusão, o senhor Lula posou aí de salvador da pátria durante muito tempo, represando os aumentos necessários, como acabei de dizer, até para a manutenção, e de uma hora para outra estourou a bolha. E a consequência é essa. O senhor falou ali que daqui a 5 anos vai piorar, e eu acho que ele tem um pouquinho de certeza, porque até acomodar a casa novamente,
nós vamos trilhar aí um percurso bastante íngreme, sabe? Cheio de obstáculos. Vai ser difícil, muito difícil. Muito bem. Bom, pois não. As administrações, elas estão percorrendo mesmo caminhos íngremes, sinuosos e malditos. Porque o que a gente está vendo é um verdadeiro estelionato. É um estelionato contra o consumidor, principalmente da luz, da energia elétrica. A CPFL faz o que quer, o que bem entende, no nosso caso aqui na região, é ela que é a concessionária. Onde está o órgão fiscalizador criado para isso? A ANEEL. A ANEEL é parceira, para mim é parceira, é sócia, porque não tem nada que defenda o consumidor, que deveria mediar, mitigar, dirimir dúvidas, falar sobre o que eu estou pagando. O aumento foi unilateral, não teve a participação da população, mas eu tenho uma prestação de serviço que faço e que tenho que explicar para o consumidor o que é a bandeira amarela, o que é a bandeira verde, o que é a bandeira vermelha. Tivemos 2 aumentos no interregno aí de 6 meses. Aí, doutor Manuel Rogério, vem a minha tese, e que briguei e discuti lá, quando abriu o processo com o doutor Sandro Ricciotti Barbosa, que hoje está acumulando, se licenciou e está presidindo a Junta Comercial do Estado de São Paulo, mas o caso continua na mão do doutor Daniel e doutor Ézio, onde nós defendemos a tese. Quer dizer que aquele saudoso, Heraldo, marcador da luz, que é do nosso tempo, marcador da luz, a Light, o homem da Light chegou, batia a palma na sua casa, ele só arredava o pé de lá, doutor Rogério, depois que marcasse a luz. Porque tem um número. Eu não estou inventando, está lá o número. Número tal. Mês seguinte tem um número tal. A concessionária, ela é tão arrogante, um esbulho total contra o bolso do consumidor, que faz a medição para economizar com o marcador da luz por média. Então ele veio no mês de janeiro, doutor Rogério, e mediu a sua luz. Aí ele passou fevereiro, março, abril. Não mediu por quê? Porque não lhe interessava, não teve aumento. Aí ele veio medir em maio, porque em maio teve os 2 aumentos e em maio teve a questão da bandeira vermelha que se vem pagar em junho a conta de maio. Aí o senhor vê a aberração? Nós temos uma igreja. Não tem uma legislação que regulamente isso? Eu vou te dar um Pode exemplo. fazer dessa forma? Não assim? pode. Não pode. O que acontece? Tem uma igreja. A igreja pagava no calor. Quando você consome mais energia? Muito mal. No pico do verão. Ele pagava R$ 1.700 a igreja. No mês de maio, ele pagou 4 mil. Sabe o que aconteceu, doutor Rogério? Fechou a porta. Como ele mediu em janeiro e mediu no mês de maio, opa, deu uma diferença aqui. Ele jogou toda essa diferença e não valeu mais a média. Jogou toda a diferença para o final do mês de junho, acumulou com a bandeira vermelha com os 2 aumentos, aí o cidadão paga. O cara que pagava 1.700 pagando 4 mil. Tem um comerciante que dá dó. O cidadão pagava 17 mil de luz, que é muito. Foi pagar 45 mil. E uma casa que consumia R$680 foi pagar R$2.000. Ou seja, se acumulou. Mas como é que se preconiza isso? Como é que se mede isso? O senhor, a senhora dona de casa, o senhor dono de casa, o senhor comerciante, tem que se unir. Nós vamos fazer uma audiência pública, vamos levar todos esses casos para o Ministério Público, que isso foi um estelionato. Isso aqui é má fé. Isso aqui que foi feito com o consumidor da região, isso foi um aproveitar do sistema, que é a coisa que tem mais hoje, de mais valia, mais que a água, é a energia elétrica. Está todo mundo querendo vender energia. E com relação à taxa de iluminação pública, não foi diferente. Como é que eu cobro 3 meses de CIP se o contrato começou a vigir dia 1º de junho? Para onde foi os outros 2 meses que eu paguei? Se a conta é carimbada, a conta é direcionada para quem faz a prefeitura fez alguma coisa durante o mês de janeiro e mês de... a cidade está escura. Estamos à escura. A lei que instituiu, a lei complementar que instituiu a contribuição de iluminação pública, ela determina especificamente no artigo 2º, parágrafo 3º, se salvo engano, que é uma contribuição
que só pode ser utilizada especificamente para iluminação pública. Não pode falar assim, mas eu vou fazer da praça. Não pode, isso não pode. É especificamente para iluminação. E outra coisa, doutor, eu quero só para concluir esse pensamento. Como é que eu na minha casa pago R$10 a taxa de iluminação e o Boturão no Gonzaga paga R$7? Então, é pelo consumo, tá tudo errado, você já diz a taxa. A taxa é taxa para todo mundo, é para o Pedro, para o Dito, para o Benedito, para o Chico, para o Francisco. E aí começa, você pagou a taxa, não tem a iluminação, porque as ruas estão aí para todo mundo ver, estão às escuras, então é mais outro estelionato. Então você paga por uma coisa que você deveria ter, não tem, e ainda escuta do poder público, no caso a prefeitura que tem um contrato com a CPFL, não, mas em 30, 60, 90 dias está tudo regularizado. Querido, não pode se cobrar nada enquanto não tiver tudo regularizado. Depois que você tiver o serviço, está tudo iluminadinho, aí você manda a taxa. Mas agora, aí o estelionato é de quem? Da CPFL ou da prefeitura? aí ambos. É o caso da relação Anel e a Anatel. cobrando. Quem cobrou foi a CPFL. A prefeitura até agora não é. Aí se a CPFL dizer que não, eu repassei esse dinheiro para a prefeitura, é outra história. Isso até agora a gente não sabe. A princípio, foi para a conta de luz da CPFL. Nós estamos falando aqui CPFL e nessa representação específica. Mas espera um pouquinho, mas ela está cobrando... do serviço, quem ganhou, sim, a casa a prefeitura tem que fiscalizar. Ele perguntou a questão de estelionato. De quem não seria? Seria da CPFL. Quem está recebendo. De quem está recebendo e de quem está cobrando. Está recebendo e não está agora, se for falar de fiscalização, se não fiscalizar, aí já é prevaricação, já é outro presunção. Vamos então para o nosso intervalo, já a sua participação aqui pelo telefone, pelas redes sociais com a Ione, tá certo? Em instantes. Muito bem, voltamos. Terceiro e último bloco desta edição aqui do painel, aqui com o Heraldo, com o Banha, vereador do PMDB aqui de Santos, com o Anel Rogério e a Ione. Atenta, vem agora aí com algumas importantes participações dos nossos telespectadores, não é isso, Ione? Exatamente. A primeira pergunta hoje, que é um comentário, na verdade, veio pelo Facebook, é do Celso de Carvalho Marques. Ele é morador do Imbaré e ligou aqui para a nossa produção, parabenizando toda a equipe do painel regional e principalmente a bancada das quartas-feiras. Obrigado. Com o vereador Banha e o advogado e professor Vicente Cassione, que não está presente hoje. Ele disse que não perde uma edição e gosta de ouvir as opiniões e comentários sempre pertinentes dos convidados aqui da bancada. E frisou na ligação que é a avó da jornalista e editora-chefe aqui do jornalismo, da Santa Cecília, Jamile Guimarães. Mandou um beijo. Um abraço, obrigado. Viu? Saúde. O Banha faz aí às vezes do Cassione para agradecer, né? Quem me dera, mas com certeza o Cassione, professor Cassione, abrilhanta demais esse programa. E a experiência que norteia, logicamente, os debates tão democráticos que existem só aqui, telespectador, você que acompanha o painel regional. Muito bem, um grande abraço. Mais participações com a gente aí, né? Pergunta do Valdomiro Trento. Doutor Heraldo, o aeroporto de Itanhaém é fundamental para o turismo local e para toda a região. E a linha férrea que foi desativada vai ser restabelecida rapidamente ou velhos políticos ficarão só criticando? Olha, é difícil responder essa pergunta hoje, principalmente nessa onda de contingenciamentos, esse freio de mão puxado aí pelo governo federal, dificilmente nós vamos ter. A não ser que nós temos aí esse pacote de concessões. Se alguém se interessar, eu acho muito difícil se interessar hoje pelo ramal ferroviário. Mas, de qualquer maneira, o aeroporto, sim, é importantíssimo. Veja que a luta por Guarujá não avançou, Itanhaém saiu na frente e nós temos lá o nosso aeroporto regional. O aeroporto resolve, Banha? É o aeroporto regional? Qualquer aeroporto ele resolve. Aeroporto da Praia Grande vai ter a sua finalidade com carga. O aeroporto regional com turismo vai ter a sua finalidade. Uma base de offshore na base aérea também vai ter a sua finalidade. Agora, tudo a seu tempo. Tem que funcionar, né? Tem que funcionar. Tudo a seu tempo, porque a gente vê, e eu quero citar aqui o que eu entendi da pergunta do Valdomiro Trento, 20 anos. Nós somos, o Estado é responsável pela paralisação da economia das cidades vizinhas. Porque as pessoas deixaram de ter um transporte gratuito, de massa, e foi parado no governo Mário Covas. Ficaram escondidas Passou lá, né? o Mário Covas mais de 20 anos e nós continuamos aqui para ver se passa o trem no túnel, se ele passa no meio da Francisco Glicério, se ele vai entrar na Campos Melo, se vai a curva. Se vai fazer a curva, se vai parar no cais, se vai no mercado. E ninguém viu mais nada. E isso trouxe um problema muito grave
do que acabamos de falar no bloco anterior. Não girando e não circulando o dinheiro na cidade, os cofres públicos também arrefecem, ficam frios, ficam modorrentos, não há obras, não há saúde, não há educação e começa a cobrança. Casa que falta pão, todo mundo fala e ninguém tem razão. Eu acho- Resolve o de Itaém, ou Moana Rogério, para você? Olha, há 2 anos era o aeroporto de Guarujá. Agora é o aeroporto de Itanhaém. Bom, o que eu vejo recentemente era o túnel. Era uma ponte que ia ligar as cidades, túnel da Zona Noroeste, ou seja, o que eu vejo é muito anúncio de obra, muito anúncio de investimento e concretamente aonde realmente o governo estadual e o governo federal tem que atuar, que é diminuir custo, diminuir tributo, para que aí sim a economia acelere um pouco, fazer investimento em questões da economia, até com o próprio setor logístico do jeito que está, mas tirar as empresas do sufoco, porque as empresas estão todas atoladas em dívidas. A questão do ferroviária ficou muitos anos, depois da extinção da Ferrovia Federal, na mãos de empresas que só exploraram o lucro e nada investiram. Então, aquilo que o Heraldo falou, vai ser difícil alguém se sentir atraído para entrar nesse tipo de concessão da ferrovia. Ione Furukawa, mais telespectadores aí com a gente? Pergunta do Wilson de Praia Grande. Vereador Banha, ajude-nos. Os velhinhos de 60 anos vão esperar até outubro de 2016 para ter a gratuidade no transporte? Olha, isso a gente vem percorrendo, vem batendo nessa tecla. Não há essa necessidade. Esse negócio, esse discurso velho, enfadonho, de dizer que, olha, a cidade de Santos tem o dobro de idosos, alguém vai ter que pagar essa conta. Querido, a tarifa é escorchante, é absurda. Dá para pagar transporte da criança, do adolescente, do cachorro e do gato e ainda dá para levar o idoso na policlínica. O cachorro não paga, Banha. Então, tem uma lei aí. Não, mas é o que eu digo. O Praia Grande ainda não adotou esse sistema, Santos não adotou esse sistema. Nas outras cidades da região já adotaram o Estatuto do Idoso. As coisas aqui acontecem, doutor Manuel Rogério, em passo muito lento. O Estatuto da Cidade é de 2001. Nós só fomos implantar esse Estatuto em Santos no final de 2011. E não é seguido. E não ainda é seguido na sua totalidade. O Estatuto do Idoso já é antigo. O Estatuto, nós vamos falar aqui da Lei da Mobilidade. Quantos estabelecimentos públicos, não vou falar nem comercial, público, seja do Estado, da União, do município, estão adaptados ao portador de necessidades especiais ou deficiente físico? Quantas? Quantas? Me falem aí quantas. E a lei é de quanto? 2000. 2000, nós passamos 16 anos e estamos ainda discutindo o sexo. Será que ali precisa de obra? Será que tem o AVCB? Será que ali pode estudar? Será que ali passa gente? Não, aqui é o seguinte, é o prato do dia. O administrador caixa. Se tem dinheiro, ele paga. Se não tem dinheiro, cria uma taxa, uma tarifa. Ou então caiu uma marquise, aí vai fiscalizar toda a marquise porque matou uma pessoa. Aí vai lá, morreu um cidadão no cais, aí a Codesp vai cumprir o termo de ajustamento de conduta porque o cidadão morreu no cais. Aqui só trabalha no chicote, na vara e no tribunal. Não adianta. Não adianta. Isso aí, infelizmente, no Brasil, a figura do administrador público escafedeu. Hoje nós temos caixa. Se tem dinheiro, cobra. Se não tem, repassa para o cidadão. Na sequência aí, mais participações com a gente? Pois não, Ione? Pergunta do El. No dia de ontem se confirmou a notícia de que a Escola de Samba Grande Rio do Rio de Janeiro vai homenagear a cidade de Santos e o Santos Futebol Clube em seu enredo de 2016. No ano de 2000, o Brasil completou 500 anos e a cidade de São Vicente iria ser homenageada por uma escola de samba do Rio também. Mas eles, na época, queriam um aporte de 10 milhões de reais, que foi negado de pronto pelo ex-prefeito Márcio França. A minha pergunta é, claro que essa homenagem não será gratuita. E quem pagará essa conta? Veja bem, aqui no matéria do
Diário do Litoral, página 7, está aqui uma entrevista sobre esse tema, uma matéria sobre esse tema, com uma entrevista com o secretário de Cultura, o professor Fabião, né, onde ele diz que a cidade não gastará um centavo, não haverá R$1 do dinheiro público para acadêmicos do Grande Rio utilizar aí, ou colocar na avenida a história da cidade de Santos. Até então, porque a cidade nem tem dinheiro para isso. acreditemos fiamente no que está dizendo o secretário, né? A princípio, né? Evidentemente. Ou não? Acho que pode falar para o telespectador que ele pode ficar tranquilo que a cidade não tem dinheiro para isso. Pelo contrário, está precisando, está com obras paradas. Então, seria uma incoerência muito grande colocar dinheiro em carnaval quando a cidade está precisando de fomentar mais a arrecadação para ver se termina as obras que estão paradas. Eu trocava todo esse dinheiro do carnaval para ele abrir para ontem o Hospital dos Estivadores, que dê uma sobrevida para a Santa Casa de Misericórdia, que atende a mais de 29 municípios. Gostaria de ver esse dinheiro empregue no Corpo de Bombeiros, que tanto reclama que a gente não tem condição mais, que o Estado não faz a sua obrigação. A União, que vira as costas com contingenciamento de PAC, que não vem nada. Uma hora é perimetral, que demora 20 anos para ser construída. É o mergulhão, que virou o mergulhinho. É o que não vai sair, que vai demorar. Então, esse passa-moleque que o governo federal e o governo do Estado dão para a gente, nós não podemos mais ficar comendo, passando a sacolinha, batendo pires, com pires na mão. Santos tem uma história. Começou a história do Brasil. Aqui nós temos o herói da independência, nosso querido Bonifácio de Andrade Silva, o herói nacional. Parece que nós não temos nada, que virou só a cidade dos títulos, ficamos aqui, passa tudo por aqui, ninguém deixa absolutamente nada. Eu acho que está na hora de trazer o que a gente precisa, que o Estado necessita muito da gente, é porta aberta para a economia do mundo e, logicamente, não devemos ser tratados da maneira que estamos sendo até hoje. Não dá para se tolerar mais essa situação. E o enredo tem o seguinte nome, viu, Heraldo? Fui no Itororó beber água e não achei. Não achei. Mas achei a Bela Santos e por ela me apaixonei. Cara, a homenagem é importante. Bonito, né? De repente, quem vai pagar é o mesmo que colocou lá, quem custeou para o Santos Futebol Clube lá o Museu do Café, não foi? Não, Museu Pelé? Mas se Museu demorar Pelé? muito, ele não achou nem a água, acho que não vai achar nem a fonte do Itororó, não é assim. e nem o bondinho. Ah, vereador, a cidade é uma cidade exuberante, tem que ser mostrada na maior festa popular do mundo, sim. Agora, se o secretário está dizendo, nós vamos acreditar que Santos realmente não vai colocar um tostão. Porque se não tem dinheiro, se não tem dinheiro para custear a locomoção dos idosos, vamos acreditar. Falta remédio, falta tudo. As escolas estão em reforma. Mas uma coisa assim, mas as coisas caminham juntas, vereador. Não caminham não, doutor. A dor ensina a gemer. Mas a dor é a alegria. Não, alegria não. A dor e o choro de quem sofre, a gente tem que chorar junto. Sim, verdade. E o governo que não chora o choro dos menos favorecidos é um governo de mentira, é um governo de meias verdades. Isso aí não podemos admitir, não. Ione, tem mais alguém para a gente fechar, não? Tem sim. O Jurandir Pereira, ele diz: boa tarde, bancada. Sou fãzaço do programa. Opa, um abraço para ele. Obrigado. E mesmo o nosso professor não estando presente, eu estou com ele, com o Cassione. O Brasil acabou. Eu ainda que acabou o programa. Eu ainda fico como prisioneiro da esperança. Tenha um pouquinho mais, o fio. Vá buscar o último suspiro da esperança. Mas a vida... Mas se acabar, só a terra nos espera. 7 palmos. A vida é feita de sorrisos e choros. E alegria. Pronto. Muito bem. Vamos fechando aqui o painel dessa edição. Obrigado, Heraldo, sempre conosco. O Banha também, presença importante com a gente aqui. Manuel Rogério e a Ione, diariamente acompanhando você, a produção aqui do painel regional. Estamos ao vivo de segunda a sexta, 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite. Final de semana você confere o painel no sábado, 3 da tarde e no domingo às 5 da tarde.